No dia 13 de agosto de 2009, o Ministério Pão e Vida acolheu seu primeiro interno. Em poucos dias, já eram quase 20 homens sendo tratados gratuitamente na instituição, recebendo café da manhã, almoço, o lanche da tarde, janta, além de roupas e moradia. Hoje a instituição só pode acolher até 32 internos, segundo a Vigilância Sanitária. Dia desses, alguém me perguntou quem é que sustenta o Pão e Vida, uma vez que são muitas pessoas alimentando, usando energia, água, medicamentos, além de várias outras despesas, sem pagar nada. Minha resposta: quem sustenta é Deus. Já se passaram 10 anos, 9 meses e 11 dias desde que o Pão e Vida abriu suas portas e nunca tivemos nenhuma garantia humana de que as contas do mês seriam pagas e de que teríamos alimento para todos os homens. Mas neste período, nunca faltou comida na mesa e todas as contas foram pagas regularmente. Sabe por que isso? Porque o Pão e Vida pertence a Deus e é Ele quem sustenta a sua obra. Vivemos um dia após o outro. Fico pensando em como a vida seria bem mais simples e mais prazerosa se tão somente entendêssemos o cuidado de Deus sobre cada um dos seus filhos. Veja que Adão, lá no paraíso, não precisava suar o rosto para a sobrevivência, uma vez que tudo estava à sua disposição diariamente. E ele nem precisava juntar para o dia seguinte, porque todos os dias o jardim de Deus lhe oferecia mais do que ele precisava. Sua ganância em querer mais do que necessário e permitido o obrigou a comer do suor do seu rosto. Em toda a história, a falta de confiança no suprimento diário por parte de Deus sempre trouxe problemas ao homem. No deserto do Sinai, por exemplo, quando Deus guiava seu povo rumo à terra prometida, foi dado o maná como alimento e uma ordem de Moisés: ninguém deve guardar para o dia seguinte. Alguns gananciosos guardaram, e o que tinha sido guardado deu bicho e cheirou mal. Você pode conferir lá em Êxodo 16, 19 e 20. Deus estava ensinando o povo a viver dependendo somente dele. Já reparou que nossas angústias são manifestações claras de que não confiamos plenamente em Deus? Perceba como agimos diante de algumas situações. Quando temos um ente querido em estado grave no hospital e o médico nos chama e dá a seguinte notícia: tudo o que podia ser feito pela medicina já foi feito, agora só Deus. A nossa reação, em vez de alívio, é de desespero. Ou seja, a gente alimentava alguma esperança enquanto estava nas mãos da medicina. Quando passou para as mãos de Deus, a esperança virou desespero. Dá para entender isso? Quando alguém perde o emprego, a primeira coisa que vem à mente é como é que vai comer, como é que vai pagar as contas. Não entende que o sustento dos filhos vem de Deus, que é o Pai. Pensa que cometemos pecado quando juntamos e guardamos com medo de não ter com que comer ou vestir amanhã. Na oração modelo de Jesus, ele nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia. E foi Jesus também que disse: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo em Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial sabe muito bem que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, de 25 a 33. Analisando as Escrituras, vamos perceber que Deus deu ao homem condições de trabalhar e até uma ordem para isso, quando disse a Adão que ele deveria trabalhar para comer. Gênesis 3,17. Porém, vamos ver claramente que a vontade de Deus é que a nossa confiança não esteja no trabalho, mas nas suas providências. Afinal, até para trabalhar precisamos de saúde, inteligência e de ter o serviço. E tudo isso vem dele. Se você está preocupado com o que vai acontecer, se essa pandemia vai durar mais alguns meses, eu quero te relembrar de um fato que aconteceu com Moisés no deserto. O povo reclamou com Moisés que não tinha carne para comer. Deu saudade do Egito. Moisés falou com Deus sobre a queixa do povo. Deus disse que por causa disso ia dar carne para eles comerem por um mês inteiro até sair pelo nariz. Moisés então disse: Senhor, são 600 mil homens de pé, no meio do qual eu estou, e o Senhor disse que vai dar carne e comerão um mês inteiro. Degorar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? E o Senhor respondeu: Terá sido encurtada a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra há de cumprir ou não. Números 11, 21 e 23. A mão do Senhor continua cumprida e nos alcança em qualquer tempo, em qualquer lugar. Essa pandemia pode durar eternamente. Eternamente, a mão do Senhor continuará nos sustentando. Devemos sim viver pela fé e não por vista, e viver um dia após o outro. Que o Senhor nos abençoe.